Shabbat Shalom a todos. O melhor lugar para estarmos nessa terra é na presença do Senhor, unido com os irmãos. E é por esse motivo que eu estou aqui, nesse momento. Esse é o melhor lugar para estarmos. O tema da mensagem dessa Parashá 41, Pinhas, tenha você coragem para vencer o conformismo. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, que a tua presença sempre possa estar aqui no nosso meio, onde quer que nós estejamos, que estejamos todos unidos e unidos para com o Mashiach, que o Mashiach está unido para com o Senhor, para sermos guardados, protegidos e nos dê direção, Pai, do que fazer, como agir, coragem para agir da forma correta em tudo que se faz necessário nessa terra. Beshem Yeshua Mashiach é o que eu lhe peço. Pelos trechos que nós lemos das Escrituras Sagradas, dessa Parashá 41, Pinhas, nós podemos concluir que o mal sempre se levantará para tentar realizar os seus planos ruins, usando a vida de pessoas para incomodar a vida de outras pessoas. As pessoas que desejam servir Hashem da forma de Hashem incomodam onde quer que eles estejam. Incomoda a todos, somente pelo fato de existirem nessa terra que é dominada pelo maligno. Uma pessoa que não aceita suborno, que não aceita participar de esquemas desse mundo tenebroso, entre as pessoas se tornarão alvos e serão perseguidos, onde quer que estejam. No seu trabalho, na sua escola, entre os seus parentes, familiares, entre os seus supostos amigos, ainda que essa pessoa não abra os seus lábios para falar nada a ninguém. Irmãos, somente pelo fato de não aceitarmos participar de práticas ruins, porém comuns, nessa terra, entre as pessoas, parte do sistema maligno, isso nos colocará na posição de alvo e seremos perseguidos. No trecho que lemos da Brit Hadashah, Yeshua, o nosso Mashiach, foi traído e entregue por um amigo. Yeshua nunca traiu, nunca vendeu ninguém. Pelo contrário, Yeshua resgatou muitas vidas pagando um elevadíssimo preço. Foi perseguido e morto no madeiro. Porém, foi ressuscitado no terceiro dia pelo poder da Ruach HaKodesh. E está, neste momento, assentado à direita de Hashem, nosso Pai, de onde virá a julgar
os vivos e os mortos. Yeshua venceu. Venceu a morte. O nosso último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 55a. Morte, onde está a sua vitória? Yeshua foi perseguido violentamente, somente por desejar fazer o bem, fazer a vontade de Hashem. E todas as pessoas que desejarem seguir neste caminho serão perseguidos. O mal que se levantou contra Yeshua resultou em honra. Yeshua é a única pessoa que conquistou o direito de entrar no Santos dos Santos. Um ser humano diante de Hashem. Imagine o que isto deve ter gerado no mundo espiritual. Yeshua nunca pecou e foi perseguido. Perseverou na sua luta. E por esse motivo, somente pela perseverança, ele venceu. Nós fomos concebidos em pecado. E podemos errar. Porém, se nós estivermos dispostos a ter o nosso caminho corrigido através de Yeshua, seguindo na direção de Hashem, ainda que venhamos a sofrer perseguições, injustas ou não, se perseverarmos nessas lutas, ninguém jamais poderá nos derrotar. Nem a morte. E estas perseguições serão transformadas e creditadas na sua conta como justiça de Hashem, como bênçãos sobre a nossa vida. Precisamos compreender essa verdade de uma forma clara, de uma forma definitiva. O mal pode se levantar para tentar nos prejudicar. Porém, se estivermos à sombra do Onipotente, Yeshua é a sombra de Hashem, nada poderá nos prejudicar. Nada. E tudo será transformado e usado para glorificar o nome de Hashem através das lutas da nossa vida. Não importa o que seja. Uma enfermidade com diagnóstico terminal, uma demissão de um trabalho, não importa. Tudo será usado para nos promover. Nada e nem ninguém poderá nos afastar do amor de Hashem. E sempre, de alguma forma, ainda que não compreendamos, seremos promovidos. Ainda que soframos por um momento, Hashem nos defenderá e nos trará a vitória, porque isso é uma promessa. Tehillim Salmos 91, versículo 10. Nenhum desastre o alcançará, nenhuma calamidade chegará à sua tenda. O mal é grande na terra, é verdade. Porém, só terá poder de nos prejudicar se nós nos afastarmos da proteção de Hashem através de Yeshua. Na última paraxá, cada vez que Balaque,
um homem a serviço do mal, se levantava para prejudicar o povo de Israel, usando a vida de Bilã. O que ele conseguia era abençoar ainda mais o povo de Israel, promover o povo de Israel. Porém, a partir do momento que algumas pessoas ali, do povo de Israel, aceitaram participar dos banquetes e orgias propostas pelo adversário, pelo inimigo da nossa alma, automaticamente saíram da proteção de Hashem e caíram diretamente na mão do mal. E o mal encontrou portas para entrar no acampamento de Israel. Pinhas, neto de Aharon, um homem zeloso pelas coisas de Hashem, estava diante de uma situação crítica, envolvendo um príncipe do clã de Shemeon e de uma princesa do clã dos midianitas. E precisava fazer uma escolha de forma urgente. Aceitar aquela situação e perder, em definitiva, a presença de Hashem, do acampamento, e ver todo o povo ser morto pelaquela praga, ou tomar uma ação para retomar a proteção de Hashem e conter aquela praga. E Pinhas não teve nenhuma dúvida de como agir. E tomou uma decisão com coragem de enfrentar o problema diretamente. Atravessou o problema pelo meio com uma lança e deteve aquele mal. Qual é o problema que ainda existe na sua vida que está tirando você da proteção de Hashem? E que você não tem tido coragem de atravessar esse problema no meio com uma lança? Nós precisamos identificar com precisão o que está tentando nos tirar da proteção de Hashem. E precisamos ter coragem de atravessar esses problemas pelo meio. Removê-los da nossa vida de forma definitiva. E seguir em frente, sem olhar para trás. Pinhas não estava preocupado com nenhuma posição política. Não estava preocupado com o que as pessoas poderiam ou não falar. Não estava preocupado sobre a possibilidade daquela ação desencadear uma guerra com os midianitas. Porém, pensou somente em retomar a presença de Hashem no meio daquele caos. Sabendo que se a proteção de Hashem naquele deserto, sem a proteção de Hashem, aquele caos seria muito maior. E com coragem fez o que sabia, que devia fazer, sabia o que era correto. Então faça você também o que é correto e você já sabe. E retome a proteção de Hashem sobre a sua vida. Hashem tem nos convocado para não termos medo, mas coragem para enfrentar os problemas de frente e atravessá-los pelo meio e eliminá-los da nossa vida.
Muitas pessoas têm exposto suas vidas voluntariamente ao mal, unindo-se com o mal, levando o mal para sua tenda, produzindo situações que os afastem da presença de Hashem. Pessoas que compartilham o que é mal. Nós temos aprendido nesse ministério a identificar e reconhecer situações perigosas, situações destrutivas, com o mal agindo na vida de uma pessoa, com o propósito de se multiplicar e afastar a presença de Hashem da vida das pessoas. Imagine se Pinhas tivesse deixado a situação ficar como estava para ver como ficaria, como muitas pessoas têm feito. Ele foi rápido e ainda assim 24.000 pessoas morreram naquele dia. Pinhas identificou rapidamente a causa raiz do problema, o que estava errado, e o zelo de Hashem foi com ele. Pinhas sabia o que estava ocorrendo. Ali, tiraria a presença de Hashem daquele arraial. As mortes era somente uma consequência do mal que havia entrado e estava crescendo rapidamente. E um mal maior se formando viria sobre todos os filhos de Israel, se a presença de Hashem fosse removida daquele lugar. Assim, Pinhas foi usado para poupar muitas vidas que morreriam. Pinhas corajosamente trouxe o temor de Hashem sobre a casa de Israel e se tornou assim o portador da aliança de Shalom, da presença de Yeshua, o príncipe da Shalom, como está escrito em Ezequiel 37, versículo 26. Firmarei com eles uma aliança de Shalom, uma aliança perpétua. Farei com que aumentem em número, e entre eles colocarei meu santuário, Leolan Vaed, para todo sempre. Nós não podemos nos conformar com o mal ao nosso redor e assumirmos o risco de perdermos a presença da Shalom. Mas precisamos ser zelosos das coisas de Hashem para impedirmos a proliferação do mal. Do contrário, a nossa vida ou a vida de outras pessoas amadas ao nosso redor poderão ser prejudicadas, com risco de morte. Muitas pessoas têm tido coragem para fazer de conta que está tudo bem. Mas Pinhas não fez de conta que as coisas estavam tudo bem. Ele tomou uma ação. Muitas pessoas têm feito de conta que as coisas estão tudo bem, quando as coisas não estão, por falta de coragem. Quando as coisas não estão bem ao seu redor, busque saber do Senhor o que fazer. Apresente ao Senhor o problema.
Apresente a Ele, Hashem, o que Ele poderia fazer através da sua vida. Tenha coragem. Busque saber como estão as coisas ao seu redor. E assim, você poderá ser usado para deter a morte dentro da sua casa, sobre a sua vida. O que nós vamos fazer diante do caos? Vamos nos intimidar e deixar que as coisas prossigam para um caos maior, colocando inclusive em risco a presença de Hashem no nosso meio? Ou vamos ter coragem de enfrentar o problema diretamente, demonstrando o nosso amor verdadeiro às pessoas ao nosso redor, desviando a ira de Hashem? Escolha nossa. Faça a sua escolha. Precisamos ser cautelosos para não sermos inconvenientes, invasivos na vida de outras pessoas. Porém, quando a questão é de vida ou morte, nós precisamos ser rápidos e agir com sabedoria que vem de Hashem. Ou levar a questão ao conhecimento de alguém que possa tomar alguma ação, mas que tema também do nome de Hashem. Existem pessoas que, ao serem repreendidas, se tornam mais sábias. Mas existem outras que, ao serem repreendidas, têm a mesma posição de Yehudá criota e se levantam em fúria contra as pessoas que estão sendo usadas por Hashem para mostrar o caminho correto a seguir. Hashem deseja que nós tratemos cada problema na nossa vida de um modo claro e objetivo. Tenha coragem, sabendo que a nossa ação correta pode impedir que vidas se percam. O fato de amarmos a uma pessoa que cometeu um erro, um pecado, não implica na necessidade de sermos cúmplices daquela situação, daquele mal, que só existe com um propósito: matar, roubar e destruir. Matar o corpo físico, roubar a alma e destruir a vida para a vida eterna. A vida em sociedade muitas vezes ensina as pessoas a agirem com hipocrisia diante dos desafios que existem na vida. E as pessoas que observam o que é correto, logo são colocadas como excluídas. São perseguidas e não são aceitas. Cada pessoa, cada um de nós sabemos o que ocorre com a nossa própria vida, o que ocorre ao nosso redor, o que precisa mudar dentro de nós, o que precisa mudar dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, na escola que estudamos, na comunidade que frequentamos. Situações que querem remover a presença de Hashem da nossa vida. Eliarro foi um homem que serviu a Hashem com todo o seu coração. Enfrentou e superou muitas perseguições. Porém,
em uma perseguição de Jezabel, cedeu à pressão. Acreditou por engano que ele era o único servo de Hashem que havia sobrado na sua geração. Mergulhou no desânimo e deixou entrar no seu coração a depressão. Foi enganado por suas próprias impressões erradas de que ele estava sozinho, de que não valia mais a pena seguir lutando pela vida, e desejou a própria morte. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a estas situações, como de Eliarro. Podemos ter uma situação que não é verdadeira e podemos contar essa situação como se fosse verdadeira. Porque a nossa visão física é muito limitada. Porém, se nós buscarmos saber a verdade proveniente de Hashem, nós vamos saber. E se tivermos coragem para ouvir e obedecer, seremos libertados dos nossos enganos. Yohanan 8:32. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Hashem sabe do que nós somos feitos, do pó da terra. Existe tempo determinado para todas as coisas. Tempo para se alegrar, tempo para chorar, tempo para dormir, se levantar, se alimentar, tempo para descansar. E principalmente nesses momentos, tempo de se alimentar e descansar, devemos buscar o Senhor. Hashem, através de Yeshua, envia sua provisão para as nossas vidas. Envia os seus malahim para nos trazer o que é necessário, o que você precisa na sua vida. Faça conhecido diante de Hashem e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você acredita? Desse modo, Eliarro recebeu um renovo para deixar um herdeiro, para seguir com uma obra de Hashem sobre a terra. Encerrou naquela geração a sua carreira, mas teve coragem de enfrentar as suas próprias certezas e expô-las diante de Hashem, para que o seu destino fosse corrigido. E assim Eliarro não foi tocado pela morte até os dias de hoje. Você teria coragem de apresentar para Hashem as suas impressões para saber se elas estão corretas ou se elas estão equivocadas, podendo conduzir a sua vida em direção da morte, como Eliarro fez? Eliarro, um servo de Hashem, que foi usado pelo Senhor para operar milagres que nunca vimos, não poderia partir dessa terra sem deixar um sucessor. Eu convoco e encorajo cada um de vocês a buscarem saber de Hashem se as suas impressões estão corretas ou estão equivocadas para toda e qualquer situação que você tiver na sua vida. Porque é assim, dessa forma, nós não seremos enganados,
nem confundidos com nada. Porém, precisamos estar prontos e preparados para abrir mão das nossas certezas absolutas equivocadas. Você está pronto? O mal opera para oprimir as pessoas, trazendo sobre elas acusações, situações que provocam medo, desespero. Mas Hashem opera por meio do amor, confiança e esperança. Precisamos ter coragem para seguirmos lutando, porque grandes são os desafios diante da nossa vida, é verdade. Porém, Hashem é muito maior. Aleluia. A Ruach HaKodesh hoje nos convida a lutarmos para termos essa coragem em nossos corações e que Hashem nos ajude continuamente a não sermos enganados e nem confundidos com nada. Eu oro para termos coragem de enfrentar todas as situações que surgirem na nossa vida ou ao nosso redor, e que assim possamos todos juntos e unidos no Mashiach, seguindo para o alvo da nossa vocação, de pé sobre a rocha sólida, Maranata e Yeshua HaMashiach. Para fecharmos, eu convoco e encorajo cada um de vocês a buscarem saber de Hashem, se as suas expressões estão corretas, ou se estão equivocadas. Que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 3/8, teremos 2 parashiot, 42 Matot, tribos, e 43 Massaei, estágios. A Parashá Matot nos ensina sobre as leis das Nedarim, das promessas, e dos Shevuot, juramentos. A Torá descreve a batalha do povo de Israel e a vitória sobre os midianitas. As tribos de Reuven e Gad adiantaram-se para requerer sua herança a leste do rio Yarden, do rio Jordão, fora da terra de Israel, porque eles entendiam que a terra era apropriada para os seus rebanhos. E assim segue. Convoco a todos que possam fazer essas leituras e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pelo Teu amor, pela Tua bondade. Nos ajude, Pai, a apresentar tudo diante do Senhor, as nossas impressões sobre tudo aquilo que nós vemos. Não nos deixe estar enganado nem equivocado com absolutamente nada, mas que possamos ter coragem, Pai, de identificar cada problema que existe na nossa vida pessoal, dentro da nossa casa, na vida daquelas pessoas que nós amamos. E com amor e sabedoria que vem de Ti, que possamos atravessar esses problemas de uma forma definitiva, removendo esses problemas da nossa vida e preservando com vida todos aqueles que são preciosos a Ti, são preciosos a nós. Lutar pela vida todos os dias, até a vinda do Mashiach, sabendo que o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Nos ajude a perseverar, lutar até o fim, ainda que por algum momento os nossos olhos possam não contemplar portas de saída, mas que possamos perseverar confiantes no Senhor, que todas as situações, principalmente situações de mal,
que se levanta sobre a nossa vida será usado para promover o teu nome na terra dos viventes.